Deixa eu conversar. Doutor, como que é conciliar a vida de PS e de shows aí pelo mundo? Cara, normalmente eu dedico a maior parte do tempo a cirurgias, mas quando sobra um tempo eu toco um pouquinho. Toca, né? Salve, salve família! Salve, salve família, satisfação imensa, um prazer inenarrável estar com vocês, mais um episódio do Pós-Plantão Podcast. Podcast que já chegamos na Europa? Já, primeiro lugar ranqueado na Europa, principalmente no leste europeu. Mentiroso, Dudu. Você já foi na Europa? Já. Já. Foi lá passar uma acesso central, me pediram uma vez. É porque eles descobriram que eu fiz o curso de uns rapazes aí que pediram oportunidade pra gravar com a gente hoje, me solicitaram pra ir lá. Inclusive, hoje teremos uma participação... Muito bom, gostei. Mantém meu emprego? Galera, é o seguinte, hoje nós temos uma participação especial, assim como as outras que já estiveram aqui, mas esses vieram de fora, vieram de longe pra estar gravando com a gente aqui. Galera extremamente conhecida, gente do bem, espero que vocês gostem do bate-papo. Igor e Rômulo, sejam bem-vindos aí, velho, mais um podcast. Valeu, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês aí, vocês são uma galera já conhecida no Brasil todo. Muito pela dinâmica que vocês têm, pela didática que vocês têm, pelo carisma. Já fizemos congresso junto, inclusive, foi bem da hora. Então espero que seja um bate-papo bem tranquilo aí. Não preocupa não, também. Eu falo bosta pra caramba aqui. A galera já me cancelou 70 vezes nessa internet. Foda-se, tô nem Tá aí. aqui ainda, tá bem. Tá dando audiência, Então tá tá bem, de tá boa, dando certo, tá de então. boa. Sejam bem-vindos, cara. Quando eu vou participar obrigado. assim, do podcast, aí o camarada fala: participação muito especial aqui com a gente hoje, assim como os outros que já vieram. Não, o cara Eu já falei, teve... bicho, você tem que dar moral pros caras. Daqui a pouco o cara tá assistindo e fala: Véi, já teve chefe meu que eu entrevistei. Daqui a pouco ele me liga. Não era especial Não pra é você? especial? Já entrevistei aquela cidadã ali que é minha esposa. Eu vou ouvir então se eu falar que não é. então é. Entendeu? Fez bem, cara, fez bem. O cara tem a saída, porra. O cara tem a saída. Cara, se apresentem aí vocês. Pra quem vai que alguém não conhece, né? Vai, né? Cara, pode começar, começa você, porque eu gosto de te chamar, né? Eu sempre falo assim, esse aqui é o Igor, eu sou o Rômulo, né? Eu tô acostumado a fazer isso, velho. a gente tá É melhor você acostumado fazer a sozinho, isso. porque senão eu vou acabar... Verdade. Meu nome é Igor Minassa, a gente... Tá vendo? porque, tá vendo? A Falei? gente tá sempre junto, né? Falei? Assim, meu nome é Igor, mas a gente... Daqui a pouco eles começam a bater Eu falei, Os caras ficam sacaneando a gente, inclusive a gente vai pro hospital, a gente opera junto, a gente faz sobreaviso junto. Pô, vocês Que trabalham junto, vivem junto, vocês saem junto, a gente sai junto. Os caras fim de sabem que a gente semana. morava junto, né? Não é no começo, o não pessoal mora, mandava não? mensagem. Hoje a gente tá. Não. A gente é casado, mas cada um com sua esposa. Né? Sim. E aí os meninos estavam perguntando pra gente hoje: vem cá, vocês são irmãos? Eu falei: não, pô, a gente não é irmão, não. Vocês acham parecido? Não, porque vocês estão sempre juntos e tal. No começo, 3 anos atrás mais ou menos, o Pé Zerado começou tem pouco mais de 4 anos, né? Com outro nome. Na época a gente pode entrar nesse mérito aí depois. Mas o pessoal mandava mensagem perguntando o seguinte: aqui, vocês são namorados? Você jura, velho? Perguntava. E eu, brincando, falava: somos. A galera, Rômulo- tipo, travava assim. E aí eu falo o que agora? Eu sou aí, de vez em quando, o pessoal descobria, né, que ele já era casado, eu também já era. Na época eu tinha namorado e tal, era casado. E eles ficavam Eles chateados. ficavam chateados, porque ele tem preconceito contra hétero. Porra, velho. Pô, vocês são hétero, pô. Que isso, que loucura é Vocês essa? combinam tanto, velho. Ô, mas me conta aí, como é que rolou esse rolê do PS Zerado? Como é Então, que... vamos chegar. Eu acho que eu pulei a parte da apresentação, né? Eu vou pulando, mas vai. Meu nome é Igor e esse aqui é o. Não tem como, Esse aqui é o Rômulo e a gente. velho. Isso que eu falei, deixa ele tentar aí, ver se ele consegue. Meu nome é Igor, esse aqui é o Rômulo. E a gente fundou o Pé Zerado. A gente fundou o Pé Zerado com outro nome. E aí, já que você perguntou, nós fizemos. Uma pergunta, quando tá na recepção do hotel que o cara pergunta qual é o seu nome, aí você fala: meu nome É é Igor Igor e esse é o Rômulo. Ele fala, Não, ele essa fala, aqui é a minha esposa. ele fala meu nome é Igor, esse aqui é o Britão. Ele não... Esse é Esse é um não. clássico. Exato. Não, esse negócio do pé cerado, na verdade, a gente formou junto, né? Aí eu fui fazer geral, ele foi pra Bahia trabalhar, e a gente se esbarrou de novo na residência de vascular. Você tava em dúvida, né? O que você queria fazer? Vocês fizeram Vasco onde? Na Vitória. Vitória. Lá a gente fez, vascular a gente fez lá. O Igor tava meio em dúvida em que fazer. Eu já tinha entrado no vascular. Eu tinha tentado tudo, a verdade é essa. Só que eu tentei todas as especialidades cirúrgicas possíveis. Mas eu me encontrei ali na vascular, queria fazer. E aí eu falei pra ele que era uma boa. Ele também tava em dúvida, ele queria ficar em Vitória, o serviço era bom. Eu falei: cara, vale a pena você conhecer. Eu lembro que eu te chamei pra um churrasco, né? Te apresentei o chefe. Foi uma coisa Foi seu assim. aniversário, eu acho. Salvo Aniversário de Paulo Bunda.
Aniversário de Paulo Paulo Bunda. Na Bunda. sua casa? Não, na Caralho, casa Os dele. caras têm um amigo que chama Paulo Bunda. Paulo né? Bunda. Paulo Bunda. É um ícone. lenda. É É uma lenda. Santo. É uma lenda lenda. Aí lá nesse aniversário ele conheceu o meu chefe, Vanderlei, e aí beleza, ele entrou na residência logo depois. Não, mas eu fui no serviço. Eu fui Você foi conhecer no o serviço, serviço. né? Porque na minha residência de geral, a parte, o estágio, né, da vascular ali não era um estágio muito bom. A gente não tinha vascular no hospital na época. E vascular era uma das subespecialidades que eu não queria fazer de jeito nenhum. Não gostava de vascular, porque eu tinha uma visão um pouco distorcida ali do que era vascular. Eu via muito pé diabético, muita amputação, e achava meio chato. Mutilante, né? E aí eu fui conhecer o serviço que ele fazia residência lá em Vitória, e aí eu vi uma outra realidade, né? Eu falei, pô, isso aqui eu faria. Aham. Isso aqui eu faria. E aí eu fui, depois eu voltei de novo, eles deixaram eu entrar em cirurgia, operar, né, no serviço deles lá. Tava na metade do R2, mais ou menos. E aí, naquela hora, eu decidi, né, fazer vascular lá. Você foi erro em menos dele. Então. Foi Foi, menos dele. essa que é a resenha. Essa que é a... Essa que é a resenha. Porra, Aí, deve ter montado pra beleza, ele caralho. entrou no... Eu era R2, ele era R1, isso era 2018. É. E aí em 2018, cara, eu tinha um staff lá, a gente fala chefe, né? Staff, né? Staff. Ele tinha uma parada todo dia, ele falava pra mim, rapaz, o negócio é o tal do marketing. Aí ele mandava assim, segue esse cara aí, Érico Rocha, segue esse cara aí, pra você ver. Segue esse outro cara aí, não sei o que. Aí, bicho, ele ficava falando isso pra mim. Ele deve ser o quê? Uns 5, 6 anos mais velho que a gente? Né? ele é Um cara novo, né? Beleza, eu comecei a seguir esses caras mesmo. Lá no início do ano ali, desde o R1, comecei a seguir, comecei a ver. Quando o Igor chegou, eu já tava vendo, já tinha um tempo. E, cara, lá pro final da residência, a gente tava decidido a fazer alguma coisa, né? A gente tava decidido a fazer alguma coisa. E aí a história que conta, a gente já contou tantas vezes, que agora é uma verdade, assim, né? Eu imagino. Né? Porque, assim, a gente ficava o tempo todo lá junto, respondia muito parecido, tinha muita coisa pra fazer lá dentro do hospital. E à noite era sempre o horário que você revisava as coisas. E à noite você não quer que tenha nenhum parecer, né? Obviamente você quer ir embora. Ou se tem, que seja alguma coisa pra operar mesmo, né? E aí foi um dia que tinha muitos pareceres na tela. Essa aqui foi a história, assim, tinha muitos pareceres na tela. Quando a gente olhou, cara, nenhum era cirúrgico. Na verdade, nenhum precisava de parecer. Era tipo assim, Tudo igual, né? paciente com perna, avaliação vascular, eram umas coisas que não era na panturrilha, tomou uma porrada. não era nada, cara, TVP? não era nada. E aí a gente ficou lá mais umas 2 horas pra responder todo mundo. E aí dali que surgiu a ideia, que eu acho que essa primeira foi meio que mais minha do que do Igor, nesse início, né? Eu falei, cara, vamos fazer alguma coisa onde a gente forneça conteúdo e aula sobre vascular pro cara que tá num plantão. Assim, um cara que não manja de vascular. O cara não me encheu o saco. O cara não me sei. É igual aquele parecer, que é aquele meme. Não tem um parecer que o cara escreve assim, TVP, o outro embaixo. Não. Não me enche o saco, velho. É tipo isso. E começou aí, cara. E aí o fato quando eu contei isso pro Igor, eu lembro que eu tinha até anotado essa história, eu contei pra você que você mudou de ideia, né? Você falou, cara, por que não fazer uma pegada maior, né? A gente fez 10 anos de formado recentemente, apesar de ter conservado. Mas a gente fez 10 anos de formado em novembro do ano passado. Então, quando a gente estava na residência de vascular, a gente já tinha... Formado, eu? Você já... Amor, eu já tenho 10 anos de formado? Tem não, né? 14, tem nada. Então, a gente formou em 2012. E quando a gente estava na vascular, a gente já tinha, sei lá, 5 anos de formato. Então a gente dava plantão há muito tempo já, pronto-socorro, né? Plantão de clínica, né? Como a gente fala. E como existia essa demanda de, cara, essas coisas não era pro cara que tá no pronto-socorro pedir parecer. Sim. Não era pra ele estar na dúvida em dar diagnóstico de TVP. Todo médico deveria saber disso. Não é pro cara estar em dúvida o que é uma úlcera venosa de uma lesão trófica, enfim. Isso, no nosso entendimento, deveria ser algo que deveria ser de acesso a todo médico generalista. E aí, por que não a gente fazer algo que abrangesse ali tudo de pronto-socorro? Sei lá, com qualquer tipo de informação, de dica, de conteúdo que a gente pudesse gerar, ao invés de fazer algo só para vascular, que era a ideia mais óbvia, né? Pô, a gente é vascular, em breve a gente será vascular. E aí, eu acho que na época, não sei e tal. E aí, a gente ficou meio na dúvida de fazer, né? De entrar nessas outras. Mas realmente, assim, lá em São Paulo eu sempre dei plantão logo no início, pô. Quando eu fui pra lá era 1.800 a bolsa, cara. Meu aluguel era 3.200. Muito bom. Não tinha como, matemática não batia. Eu morava com um brother lá. Dividia mesmo assim não dava. Eu queria vir pra Vitória, eu queria, sei lá, sair pra comer lá, sei lá, passear em São Paulo, qualquer coisa, não tinha dinheiro.
Então, não, minha mãe me ajudou pra Minha mãe caramba. tinha. Zilinha esteve presente. Salvadora. Mas, cara, uns 2 meses ali eu consegui um plantão com o meu R2. E aí eu continuei trabalhando, cara. E era plantão de clínica, né? Aí, assim, rodei tudo, né? Aí você começa a dar plantão em um monte de lugar. Quando eu voltei pra Vitória, o Igor também, na Bahia, pelo amor, né? Você deu plantão assim. Quantos partos você fez lá? Na Bahia? Parto? Parto? Fiz quase mais de 50 partos lá. É um plantão, né? Parteiro. Isso não acaba Porque- no internato, não? Ah, meu filho. Não, Depende porque pra onde no- você vai. vai eu pro não sei interior aqui pra tu ver. Eu não sei como funciona aqui. É a mesma coisa. Talvez É. seja semelhante ao que hoje não mais, mas isso tem 10 anos. Então, quando eu me mudei pro interior da Bahia, uma cidade chamada Teixeira de Freitas, cara, eu fazia plantão todo dia praticamente. Eu dava mais de 100 horas de plantão semana, então saía de um pro outro, vários lugares. Eu trabalhei no SAMU e eu trabalhava em hospitais de interior, assim, bem menor, de 10 mil habitantes. E não tinha obstetra. Então quem fazia o parto era o médico, junto com a parteira. Né? Mas aqui eu falei pra Rê lá, onde Você fazia com a equipe, né? eu tinha a equipe lá que tinha técnica de anestesia, que a mulher ficava pingando o negócio aqui. Não era? Lá em Paraná? Tem, pô. Não tinha interiorzão. anestesista, Não pô. tinha, Quando quando alguém ia operar lá, era o cirurgião que fazia a própria anestesia, né? fazia Que hack. fazia hack É do igual, paciente. velho. Ainda é igual. Então, imagino que em alguns lugares seja. A nossa realidade lá em Vitória não é essa, nem no interior. No interior tem especialista. E hoje, no interior, nesse interior que eu trabalhei na Bahia, não é mais também. Tem obstetra hoje, mas na época não tinha. Então fazia parto, fazia um pouco de tudo lá. Né? Sim. Você Atendia abaixava e falava, criança. vem, neném, vem, espera chegar. Cara, eu aprendi. PS parto humanizado. Você fez cesárea também. Não, cesárea eu fiz, auxiliei um camarada Fazia cesárea que era lá. generalista, que Muito tinha uma bom. pós-graduação em dermato, que fazia ultrassom e fazia cirurgia também. O cara fazia tudo. É ou não é um médico? Não, era um coroa, assim, das antigas, aquele cara que resolve tudo no plantão que você imaginar, né? Daquele jeito, do jeito que dá, né? Mas o cara fazia apendicectomia, fazia cesárea, fazia tudo, eu auxiliei esse camarada. Mas fiz bastante parto. Faz, pô. Então Né? essa Porra, entubei RN lá, né? Que a gente fazia o parto e a sala de parto, né? Você era o obstetra e o pediatra. E o Não, Você era o anestesista. anestesista ou Obstetra. É meio querendo ou louco não, pensar deu isso hoje, mas na época isso era dá uma, algo... dá uma bagagem, né, cara? Não, sim, isso aí com certeza. Deu uma- Você acaba tendo uma visão mais ampla da coisa. Você entende o sistema de saúde, você entende os problemas que você está vivenciando ali, Não só no livro. e você consegue se tornar um camarada que consegue resolver problemas olhando para a coisa toda. Não que esse seja o modelo ideal, absolutamente não. Mas quando você é obrigado a fazer isso por conta da própria dinâmica do serviço, você tem que fazer, né, cara? Você tem que fazer, não tem ninguém para fazer. Cara, Mas- tudo bem que hoje, assim, vocês têm o curso e todo mundo acha vê vocês como ícones do PS, mas já teve alguma situação que vocês passaram e falaram, bicho, dessa aqui eu não saio. Já, pô. Agora eu me lasquei nisso aqui. Já, vou contar uma recente. Ai. Então, tem várias boas. Então, muito boa. Quando começou a pandemia, eles fizeram um recrutamento ali lá em Vitória, né? E logo na primeira leva a gente foi chamado porque o hospital que ia assumir grande parte dos pacientes com Covid era o hospital que a gente fez residência. Então eles chamaram a gente, chamaram os ex-residentes, assim, de qualquer área. Né? E aí a gente foi. Falei com o Igor, a gente pegou o mesmo dia, achando que a gente ia pegar as mesmas unidades de UTI. Por exemplo, sei lá, UTI A, ele na B. E a gente tocar UTI junto, né? Tipo assim, alguma coisa do tipo. E parecia, além de necessário, interessante. Ia ser legal e tal. Acabou que não aconteceu isso. Primeiro dia eu fui pra um lugar e ele foi pro outro e a gente só se encontrou, tipo, 1 ano depois. Dentro do hospital. Caraca. A gente praticamente não deu plantão junto lá. Só que assim, a gente tava nos mesmos dias. E eu ficava num plantão que era muito ruim. Por quê? Era um plantão de um TI, mas se liga nisso. O SAMU entrava por lá. Pela UTI. Então era um Muito plantão bom. de PS Na UTI. na UTI. E Então, ficava chegando cara, os pacientes Covid. eu cheguei a chegavam fazer- e subiam direto pra UTI. Era só Covid. eu cheguei a fazer 7 admissões lá, de 7 tubos, acessos. Pensa, você não faz nada mais. não faz Não dá pra fazer mais nada. Era comer um banhozinho que eu sempre tomava. Mas mais nada, cara. Não dá pra fazer mais nada. E aí, um belo desses dias aí, eu não sei qual que foi um plantão desse, eu tava com um interno lá. E aí rolou um acesso. Era uma senhora, ela tinha uma deformidade cervicotorácica assim, que dificultava o acesso jugular ou subclave. Aí eu falei, vamos no acesso femoral. E aí eu convidei o interno pra fazer. Sim, tranquilidade, né? Vamos lá fazer e tal.
Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, né? Aí, cara, ele... Chorando rios aqui. Não, eu lá do lado dele, né, cara? Preparando material e tal. E é bom que a gente falando de acesso, né? E aí, preparando material... Foi daí que surgiu o curso, Foi entendeu? daí que surgiu o curso. De um trauma. Aí ele, pô, funcionou, nada, cara. Eu falei, troca de lado. Ele trocou de lado e nada. Falei, então tá, deixa eu tentar. Funcionei nada, mesmo, nada. E aí, cara, o acesso, ele tem uma coisa, né? Se não errar uma vez, 2, 3, beleza. Só que se passar das 10 vezes, cara, você começa a entrar num ciclo, num loop. E dentro daquela roupa, irmão, você começa a suar ali dentro. Você começa os materiais já não funcionam mais. Bicho, aí você entra no loop. É o loop, né, bicho? Loop Esse do loop acesso, é o loop famoso. do acesso, o famoso loop do acesso. É perigoso, entendeu? Se ninguém te salvar, você pode ficar horas ali dentro. E eu tava dentro daquela sala da UTI, o interno bem preocupado, porque assim, cara, o cara não tá conseguindo. Ferrou, né? Eu tava tranquilo. Assim, eu entrei no loop, eu me perdi um pouco lá dentro, mas... Só meia passaram hora. 7 horas. Eu fiquei meia hora, eu acho. Meia hora tentando, assim. E aí você cria alguns bloqueios, né? Porque eu falei, cara, podia ter subido, mesmo difícil, podia ter tentado lá em cima, né? Mas não. Porque queria funcionar a femoral. Questão pessoal. Aí, bicho, teve uma hora que eu falei, seguinte, vai lá embaixo, na UTI e tal, e chama o Igor. Aí o moleque abriu o olho assim. Aí beleza, ele falou, tá bom. Deu uma luz de esperança nele. Mas o melhor é quando ele chegou, ele falou pro Igor, né? Ele encontrou o Igor assim, falou, cara, ó, o Romeinho tá precisando de você numa ajuda lá, no acesso e tal. Aí ele chegou pro Igor e falou assim, cara, e se você não conseguir? O que será de nós? O que será de nós, cara? E aí aconteceu uma outra coisa que é clássica, né? Por isso que é tão importante você pedir ajuda nessas horas, né? O Igor chegou lá, olhou, porra, mas você tá mal, hein, cara? Suado, só que eu falei, velho, não aguento, a luva. Cena de guerra. Bicho, Eu fiquei em luva, dúvida quem era o paciente, cara. eu tava lanhado ali dentro mesmo. Aí ele chegou, outra visão de fora, né? Falou, cara, pô, assim, sei lá, botou a roupa ali, botou luva, foi, bicho, pegou de primeira, numa jugular ou na subclave, eu não lembro. Tentei ensinar ele, né? Véi, Você não eu aprendeu. imagino o óculos caindo assim, ó. Sabe aquele óculos caindo assim? Porra. Sutura aí. Então, cara, essas coisas assim, Mas assim, acontece, né, cara? um adendo, né? Quando acontece isso, você é preceptor, né? Só. O sentimento, você fica dividido entre 2 sentimentos. O primeiro é, tomara que ele não acerte de primeiro, que vai ser muito humilhante. Essa é uma boa. E o segundo é, bicho, tomara que ele acerte logo pra gente sair desse lugar. Você não sabe o que é pior, né, Tá, velho? eu sempre quero que o cara acerte logo e pronto, vambora. Cara, eu acho que isso faz muita foda. diferença, inclusive, né? É foda, velho. Pra quem tá fazendo, pra quem tá começando o procedimento, quem tá querendo fazer coisa. A verdade é essa, poxa, pode chegar um dia que você não vai conseguir fazer alguma coisa. Então é muito bom você não ficar postergando muito tempo. Um que você acaba espolhando o doente. Outro que você entra na fila, você começa a virar paciente ali dentro também, você começa a sofrer ali dentro. Cara, você tem alguém por perto, por que não? Tá, por que não? Chamar ajuda sempre, né, velho? Sempre, eu sempre. sempre chamo. É. Não sei. E existe uma outra síndrome de chamar ajuda, né? Ah, Que é aquele momento antes da pessoa calçar a luva. Sabe? Quando você chama uma pessoa pra te ajudar. Antes dela calçar a luva, é o momento exato de você tentar. Que é a última chance Essa que na você hack tem. é forte, né? Essa na hack é forte. Pô, isso cara, daí você é começa narrativa clássico, de velho. residente, isso daqui. Não é? Na hora Na da hora que luva, o chefe cara. tá calçando a calçando luva, a luva, aí você pá. já tá desesperado. Eu mano. sempre falo isso, espera eu calçar a luva e você tenta mais uma vez. Normalmente acerta. Não sei porquê, acho que é Não sei. É a coragem. lógica do negócio. Coragem, Deus, dá uma sei lá. coragem maior aí. E isso foi que ano? 2020, no começo da pandemia? Foi 2020, Foi no foi logo primeiro no ano, começo. cara. Nisso vocês já estavam com PS, né? Já. Já. Pé Zerado tem já. mais de 2018, 4 anos. final de 2018. Final de 2018. Fez 4 anos em dezembro do ano passado. Uhum. E qual foi o nome que vocês começaram o PS Zerado? Projeto Parecer. Por E isso. veio justamente da ideia dos parecer. pareceres. Então, a gente colocou o Projeto Parecer como uma ideia de quem Responde. responde os pareceres. Alguma Ou coisa não nesse pede sentido. parecer. Tipo, E aí, assim. rapidamente, um amigo meu falou assim, que esse nome é muito ruim. Desculpa, se alguém já falou, eu não preciso O mais cara falar. falou, pô, ainda. um que é Tamanho. projeto, né, velho? Uma coisa que você não tá Projeto. pronta, né? Aí a gente ficou, pô, é mesmo, Ninguém cara. sabe o que é parecer. Esse amigo meu, ele é... Parece trem de igreja, né? É, parecer, tava legal. esse brother não é médico, Aham. então ele falou, cara, parecer, ninguém sabe o que é isso, né? Tipo, quem não é da medicina não sabe o que é isso. E aí veio o segundo nome, que na época era o meu primeiro plantão. Porque o objetivo, tal qual é hoje, era justamente
contribuir com a galera que está no final de faculdade, final de graduação, que está começando a trabalhar e está inseguro pra caramba. Sim. Falta um monte de coisa, especialmente do ponto de vista prático, tem muito buraco na graduação. E o objetivo desde o início era esse, né? Então, na época, chamava o meu primeiro plantão. A gente chegou a fazer uma turma do que hoje é o TPSZ, que é o treinamento pé zerado. Hoje já vai para a 18ª ou 19ª turma. Ou seja, né? Pô, deu super certo. A gente tem mais de 3 mil alunos só nesse treinamento. Então, na época, chamava o meu primeiro plantão. E depois mudou de nome. A gente trocou de nome depois várias vezes. E aí chegou no PS Zerado. Isso tem 3 anos. Tem uns 3 anos. A que vocês atribuem o sucesso do PS Zerado, assim? O que vingou? Por que deu certo? Cara, foi depois que eu comecei o bigode começou a subir. Fez a divulgação nos shows aí. Eu fiz um show lá na cobertura de casa. De casa. Aí eu coloquei pra projetar o PS Zerado, deu certo. Cara, mas Isso aí seria falar demais, né? o PS, ele começou um pouco grande já, não foi? Não, ele começou zero. Eu acho que tem duas Começou coisas ali, zero. Duas coisas. A percepção dos alunos, eu não sei dizer, seria demais pra mim dizer o que eu acho de mim mesmo, né? Mas lá dentro existe uma metodologia concreta. Sim. Então assim, existe um resultado concreto. Isso eu falo com total segurança. Porque hoje em dia eu trabalho com os meus alunos. Eu tava no plantão, o Igor também tá trabalhando, vira e mexe, que os meninos formaram. Sim. Os meninos chegaram, eles estão trabalhando. E, então assim, existe uma visão ali dentro que a gente conseguiu aplicar na época, e claro, fomos desenvolvendo, de transformar aquele conteúdo de teoria em prática, mas não pelo caminho que o aluno está acostumado, que é o caminho de estudar na faculdade. É para um outro caminho. Né? Assistir uma aula, sei lá, uma aula antiga ou nova nossa, ela obrigatoriamente ela vai passar por esse lugar, assim, de querer levar você para a prática, te confrontar contra um paciente, não contra um livro. Um capítulo de um livro, cara, é inabarcável. Nem a gente se juntar todo mundo aqui e ler todas as referências de um capítulo de dengue, a gente não vai conseguir resolver hoje. Agora, um paciente com dengue a gente consegue resolver junto. Com muito mais facilidade. Então, acho que isso aí, sem dúvida, é uma coisa que deu resultado. Não é nem que dava, né? Deu resultado. Também, né? E dá pra ver que vocês são jovens, porra. Então vocês acabam tendo mais ou menos ali o mesmo linguajar dos alunos. Eu fiz 27 agora, tem aluno... Tá, beleza. Enganar quem? Cara, eu acho que é isso. Eu acho que no começo, talvez... A gente é professor na faculdade. Você dá aula pro primeiro, né? Agora eu tô só no primeiro. Primeiro período, dou aula pro terceiro período, dou aula de semiologia. A gente sempre louco. teve... a gente Você dá aula de quê? Primeiro período? Eu dou habilidades. Caraca, Eu já dei até TO já, mas tava muito pesado, assim. Eu gosto do primeiro período, cara. É o melhor período que eu já dei aula. Do primeiro ao sexto, sem dúvida, o primeiro é melhor. Caraca, meu. Então a gente tem uma veia docente aí, talvez. A gente gosta de ensinar. Claro, isso é claro. Vocacional. A gente tem talvez uma facilidade. Eu acho que um mérito que a gente tem, se é que eu posso dizer assim, né? É simplificar algo complexo. Que é a chave do negócio. Né? É justamente pegar um negócio que o cara demorou 1 hora pra falar, porque por conta de inúmeras razões ele não conseguiu transmitir. Né? Eu falo com os meninos o seguinte: você certamente já teve um professor que era muito bom, que era pós-doutorado, mestrado, não sei o que, e ele não conseguia te explicar uma coisa muito simples. Você não conseguia entender. Então, transmitir, compartilhar, passar um conhecimento para frente, não depende exatamente do quanto que você sabe. Depende de uma certa competência, de uma habilidade em passar isso adiante, de modo que o seu interlocutor consiga compreender o que você está falando. Então, acho que, especialmente inicialmente, e à medida que o tempo passou também, eu acho que isso se acentuou, a gente tinha uma facilidade de simplificar muito as coisas, fazer com que o aluno conseguisse entender. E essa talvez seja a grande vitória do aluno. Que cara, eu consegui entender um negócio que eu não conseguia entender a faculdade inteira. E agora fez muito sentido pra mim. Parece tão simples agora. Parece que fica tudo engessado na época da faculdade, né? Parece que é zilhões e zilhões de literatura, zilhões de não sei o que. O linguajar parece ser quase que antiquadro já, sabe? Então fica difícil entrar na cabeça do menino que tem 18, 19, 20 anos muitas vezes. Esse é um assunto muito extenso. A gente poderia ficar muitas horas falando sobre as razões pelas quais
é mais difícil aprender na faculdade, né? Mas quer ver um exemplo bobo aqui? Quem fez cursinho para entrar na faculdade tinha professores muito bons, engraçados, dinâmicos, que faziam música, faziam rima, faziam um monte de coisa, e era até gostoso você aprender. E aí você passa no vestibular, você entra na faculdade, Terno e gravata, jaleco, falando aquela aula dos dois dura, vestibular. sem nada. E assim, muitas vezes o camarada, a gente tem uma alta rotatividade na faculdade que a gente dá aula, tem uma alta rotatividade de professor, então o cara entra, 6 meses depois ele sai. Então você não tem continuidade, não tem segmento. as pessoas não querem ficar por inúmeras razões também. Você tem os caras antigaços ali, grande parte deles talvez não tenha didática, sacou? Então, o que era talvez gostoso, aí seja a palavra, de aprender durante o cursinho, ele era muito mais fácil aprender por conta da dinâmica, se torna talvez muito desgastante pro aluno quando ele entra, especialmente no ciclo básico, porque é chato pra caramba, né? Demais, é muito chato. Demais. Né? Então, talvez seja uma das razões ali, especialmente no começo. E, como o Rômulo disse, com o passar do tempo, a gente desenvolveu uma metodologia baseada em 3 grandes pilares. A gente entende que há de haver uma hierarquia para você ensinar as coisas, o que não acontece muitas vezes na faculdade. Eu sou preceptor na residência também. Aí eu recebo alguns internos lá e o cara tá tendo aula, sei lá, de técnica de cirurgia bariátrica e não sabe segurar um porta-agulha, velho. Ou seja, não há hierarquia nenhuma aqui. O cara tá aprendendo alguma... sei lá, sleeve, mas não sabe o nome do porta-agulha. Não sabe dar um ponto, cara. Então tá errado isso. Não tá certo, é errado. Tem que haver uma hierarquia para você ensinar pro aluno. Ele tem que aprender primeiro o que é mais importante. Depois ele vai aprender o resto. E não me entenda mal, eu não quero limitar a quantidade que ele pode aprender. É sedimentar o que é o básico. Você tem que ter fundamento, você tem que ter o mínimo que ele... Pô, você pode sair da faculdade sem saber uma técnica de cirurgia bariátrica? Pode. Você pode sair sem saber dar um ponto? Não pode, pô. É igual os rios deles lá. Olha, eu tô no 5º período e eu ainda não fiz nenhuma Whipple. Eu gostaria de saber se o meu curso tá perdido. Eu dou risada demais, né? Eu vou ser ácido desse jeito também, se Deus quiser, um dia. Galera se amarra, né? A galera acha bom, a galera acha bom. E aí, seguindo a sequência, né? Além dessa hierarquia, a gente desenvolveu, à medida que o tempo passou, dentro dos treinamentos lá, e quando a gente faz alguma coisa aberta também, a necessidade de ordenar também esse conhecimento, ensinar tudo numa sequência clara, de modo que o camarada consiga aprender com muito mais facilidade e sempre aplicado à prática. Ou seja, só faz sentido eu estudar, eu conhecer, aprender alguma coisa se eu aplicar à prática. Essa é a palavra. Não faz sentido nenhum, não tem outra razão pela qual você aprende alguma coisa se você não for aplicá-la, isso em qualquer área. Então, eu costumo dizer para os alunos o seguinte: eu estudo uma coisa, ou eu aprendo uma coisa, ou para ajudar alguém, para fazer alguma coisa com aquele conhecimento, seja atender um paciente com pneumonia, seja fazer um acesso venoso central, seja entubar alguém, estou utilizando na prática, ou para compartilhar esse conhecimento com alguém, ou seja, para passar para frente. Se não tiver nenhuma dessas coisas ali envolvidas no estudo, no aprendizado, não tem ninguém lê para aprender e para nada. Você tem que ou executar, você cresce, né? Ou você tem que compartilhar essa informação. Só tem essas duas razões. Talvez por isso seja a diferença, que hoje parece que tá tudo focado para fazer residência. Tu já reparou? Tudo. Sabe. Hoje é tudo concurseiro. Já tem tempo, né, cara? Cara, já tem um tempo, né? Tem um tempo, né? Parece que terceirizaram o aprendizado médico da faculdade para residência. Do tipo, hoje, ó, você não precisa saber isso aqui, não vai fazer residência. Lá, cara, tipo, sabe uma coisa que assusta? Você tá numa faculdade de medicina e saber que dentro daquela faculdade você não precisa mais dos professores ali dentro, porque você tem um cursinho que dá aquelas aulas. Bizarro. Então assim, é o próprio atestado, né? Você está se atestando a sua incapacidade de formar. A sua incapacidade de formar o médico final. Né? O médico que atinge a sua finalidade. A finalidade do médico hoje em dia está na carreira. A carreira é o meio, cara. É o meio que você exerce a sua profissão. A carreira não é o fim. Fim é o seu doente, fim é o paciente. Fim é o João, lá, Paula, quem sentaram na nossa frente. Agora, quando a gente começa a entregar a medicina pelo meio, que é pela carreira, pela especialidade, é óbvio que a gente vai ter o quê? Uma geração de médicos frustrados, novos. Que é o que eu tô vendo hoje em dia. Não é que eu tô vendo, falando do ponto de vista assim, eu tô inventando isso, não. É concreto. Tem 4 anos que eu tô conversando com os meninos, eu e Igor. E é isso. É um cara que formou há 2, 3 anos, triste. É um cara que tira 20, 25 mil, triste. Um cara que tá numa especialidade, triste. O que tá acontecendo? O que tá faltando nesse negócio?
Então, acho que parte é isso, cara. Sem dúvida. Isso é uma coisa que me preocupa pra caramba. Tem 2 anos que talvez seja as coisas que mais me preocupam, tirando o fato do aluno precisar aprender também, ele, se sentir feliz de novo, cara. Ficar amarradão fazendo a faculdade de novo. Né? Um ideal, assim, eu acho que entrei um pouco mais recente do que vocês. Antes de entrar na faculdade, a gente imaginava que ia ser aquele médico que fazia de tudo, igual o médico do interior lá que... Vocês acham que hoje a faculdade perdeu a capacidade ou é por culpa dos alunos que a maioria dos médicos hoje não consegue mais ser esse médico que resolve tudo? Eu acho. O problema é bem maior pra gente botar muito uma complexo, pessoa cara. só na jogada, né? Pensa bem, umas residências, por exemplo. Quando eu fiz lá no Ipiranga, era uma residência de mais de 40 anos. Os meus preceptores lá, meus chefes mais velhos, eles faziam cranotomia. Cirurgião geral que fazia cranotomia. Então, assim, é claro que essa realidade não está acontecendo mais, porque a gente tem neurocirurgião, a gente tem um serviço mais especializado, a gente tem centro de traumas. Então, assim, essa subespecialização, ela não necessariamente é um problema, pô. Ela é uma resposta. Ela é uma resposta a alguma coisa que a comunidade como um todo pede. Se você tá com alguma doença hoje em dia, especificamente, qualquer pessoa de nós aqui, você vai querer alguém que é específico, sei lá, em via biliar. Sim. Até a demanda também tá assim. Então, não dá pra gente dizer que é a faculdade ou que é o aluno. É difícil dizer isso, mas é um problema muito maior. É um problema que atinge, acho que todas as camadas envolvidas, elas realmente estão envolvidas no cenário, né? Não dá pra... É um problema complexo. Vocês estão logo nos primeiros períodos ali. Você acha que os alunos estão, bem entre aspas, mais sensíveis no que diz respeito a... Isso é bom pra cancelamento, hein? Isso é bom pra cancelamento. A ideia era essa, inclusive. Tô brincando. Não, cara, eu dou aula pro terceiro período. A Renata tá no segundo período ali, primeiro. sabe? Então, tipo, a gente tem essa percepção, às vezes, que... Então, por isso que é uma resposta muito complexa, porque o problema ele é sistêmico, cara. É um problema muito grande, não é um problema só de graduação. Talvez seja uma questão também geracional. Tem muitas coisas envolvidas, né, em relação a isso. Mas, sem querer entrar na polêmica aqui, eu dou aula no terceiro período na faculdade e eu sou preceptor da residência de cirurgia geral é o 6º ano agora. Então eu tô tanto numa ponta quanto na outra. Não é um comportamento unicamente do estudante de medicina. Na residência você observa também assim, o comportamento do próprio residente, as demandas. Cara, eu senti que ele não tá querendo se comprometer. É difícil, porque é um assunto assim, foda, é um assunto foda. É um assunto complicado, mas assim, qual o ponto que eu queria chegar? Você tem na faculdade hoje alunos que entraram, que esse é um dos problemas. Os alunos entram e eles estão assim, meu Deus, eu não sei o que eu quero fazer de residência. Primeiro período. Acabou de entrar. Primeiro período. Acabou de entrar. Meu Deus do céu, e se eu não passar na residência? E se eu não fizer um WIPO no segundo período? Será que eu começo quando o médio curso? Será que eu começo quando o cursinho? Cara, hoje a menina do 5º período vai perguntar, já posso começar o médio curso? Eu falei, não, mas olha só, mas é um movimento, assim, talvez você lembre, quando minha prima, que é um pouco mais velha que eu, fez faculdade, não tinha, o cursinho era no 6º ano. Aí é uma demanda assim, é uma demanda do sistema, cara, não tem jeito. Eles perceberam que tinha aluno querendo fazer no 5º ano e abriram no 5º ano. E tem gente fazendo negócio. Já tem no quarto. E te digo mais, cara, eu acho que vai embora, o cursinho vai acabar formando aluno. Porque o camarada entra hoje, tem tava conversando sobre isso recentemente também, tem um discurso apocalíptico da saturação da medicina que também entranhou nos meninos de um modo absurdo. E eles escutam isso de um cirurgião que ganha 40 pau por mês, velho. Tá falando que a medicina acabou. E ele tá no primeiro período, tá no segundo período. Ele, meu Deus, quando eu me formar, não tem emprego pra mim. Eu vou passar fome escutando isso da boca do cara, tá tirando 40 pau por mês, velho. Isso é loucura, isso é crueldade, sacou? Sim. Então ele já entra nisso, aí ele escuta de um professor que se ele não fizer residência, ele vai ficar desempregado também, porque acabou, tá tudo saturado, acabou, então você tem que estar na residência direto. E que se não fizer o fellow, você vai ganhar pouco, tem também, que fazer o fellow depois. Isso aí depois vai embora. Então o cara entra na faculdade já com medo, ele
a formação dele toda é baseada em eu preciso passar na residência, eu preciso passar logo na residência, eu preciso entrar logo no cursinho, eu não tenho dinheiro para pagar no cursinho, estou arruinado, sou fracassado. Então o cara, às vezes, por não ter condição financeira, ele já colocou um monte de coisa na cabeça. Meu Deus, eu não consigo competir com meus colegas porque eu não tenho dinheiro para pagar o cursinho. Ele está preocupado unicamente na faculdade como um trampolim para a residência. E aí a gente chega no ponto de que a faculdade, muitas vezes, ela perdeu o interesse em formar o cara do ponto de vista técnico, de dar meios para ele exercer a medicina, e a faculdade se tornou ali um carimbo, uma ponte para você entrar na residência. O que já também, a especialidade pré-requisito hoje, também é uma outra ponte já. Porque o cara hoje, se ele for só cirurgião, ele também está frustrado. E aí ele entra em aparelho digestivo. E se ele não fizer transplante depois, ou um fellow, também ele falou, estou acabado, não consigo competir com ninguém. Hoje as conversas da URO daqui é isso, você só vai voltar pra cá quando você fizer seu fellow, porque se você não fizer seu fellow, você não tem trabalho. Véi, mas o cara fez a residência, fez a sub, o cara é bom, não vai ter trabalho. Não, tem que ter o fellow. E aí começa essa enrolação. Eu acho que um pouco da resposta é aquilo que eu tava falando sobre essa finalidade. Acho que talvez seja um antídoto para quem tá começando, né? Eu sempre converso isso com os meninos durante as aulas, né? É um antídoto contra toda essa cultura, toda essa sensação de que tá todo mundo fazendo uma coisa e só você não, só você tá ali perdido, cara. Olha, talvez seja esse o caminho, talvez você esteja no lugar certo, se você tá contra mesmo, né? Você perceber que durante a faculdade existe uma obrigação de você cumprir um currículo acadêmico, e isso é ruim, cara. A vida não é só de coisas que a gente gosta, a vida não é só eu gosto, eu faço. Se fosse assim, a gente ia escolher 30% da faculdade. Isso não forma ninguém, pô. Né? A gente tem que fazer coisas que a gente não quer também, que a gente não gosta, e tá tudo bem. Sabe? Então, primeiro, esse ponto da própria academia, de uma aceitação, de tolerar a faculdade como o que ela é. A faculdade é o instrumento que vai validar a sua prática. Ela vai te dar o CRM para você, né? Em algum grau, vamos colocar assim, vai te diplomar para você tirar seu CRM e você conseguir trabalhar. Ou seja, esse é o cenário da faculdade. Se esperar demais da faculdade também, você vai se frustrar. E também, cara, pegar pouco disso, começar a reclamar de tudo ali dentro e não cumprir essa grade acadêmica, você também se frustra. Então acho que assim, a gente tem que dar também nome aos bois ali em relação à faculdade. Ela não pode também assumir tudo. Ela tem uma régua. Essa régua ela tem que cumprir, ela tem que conseguir te dar esse direito de diplomar. Agora, você também não pode esperar tudo da faculdade. Você pode fazer outras coisas. Você pode estudar de outras maneiras. Você pode perceber que, cara, olha, realmente, fazer uma residência, fazer uma especialidade, como o Igor tá falando, vai te dar alguma diferenciação? Vai, mas mais importante do que o título que tá na parede, do que o diploma que você tá carregando, é o paciente que você tá tratando, velho. Isso aí, sem dúvida, é o diferencial, cara. É o que faz diferença. Você vê, pega um médico que você conhece, que é bom, que é famoso, que tem um consultório cheio. O diferencial dele não é o diploma dele. Ele pode ser tecnicamente muito bom, ele pode ter um diploma muito bom, mas o paciente não conta essa história. Ele não conta, esse paciente formou lá e formou lá. Não. A titulação é quase um ego, né, cara? Ele conta a verdade. Você me cuidou de mim, me atendeu, tem meu telefone. Bicho, deu errado, ele tava lá. Quantas vezes, né? Cirurgião plástico de plantão. A gente tá no plantão e eu vi algum cirurgião plástico acompanhar um caso de uma complicação. E às vezes só o fato do médico estar ali não dava nenhum problema, sabe? Não dava nenhum problema legal, ninguém queria discutir, o paciente entendia que faz parte do processo e o médico estava lá, estava presente, estava dando atenção. Então assim, eu acho que esse é um grande diferencial. Essa é uma maneira de você evitar talvez esse lugar onde o aluno entra na faculdade com uma série de expectativas, ou seja, a resposta disso, colocar cada um no seu lugar, o que responde cada um, e tocar. Eu acho que com esse fim, né? Com esse olhar. Vocês foram formados no tradicional, né? Tradicional. Hoje vocês dão aula no PBL. É misto, né? É misto? Lá é misto. TBL. TBL. Né? Team Based Learn. Muita diferença? 600? Do tradicional? Muita Pra dar aula, não, né? Assim, aula por aula, eu acho que não sei se faz tanto. Você dá prática, eu também dou prática. Então, assim, agora teórica eu nunca dei.
teórica mesmo, né? Não, eu digo muita diferença não no sentido de ser melhor ou pior. Não, então, mas olha só, Não tem, né? Não tem. Não, mas na faculdade que a gente dá aula tem. Tem. Tem menos, né? Mas tem bastante aula, né, cara? A gente Sim, tem, em comparação com o que porque a tinha, gente era já menos. teve em contato com algumas faculdades que os meninos não tinham aula. Era uma aula Por semana. por semana. Nem chama de aula mais, chama de palestra. Alguma um coisa trem assim, não tem. Então, assim, Palestra. o nosso modelo de formação foi completamente diferente. Era Uhum. aula o tempo todo. E eu vejo prós e contras nos dois modelos, mas uma coisa que eu acho um grande benefício é que hoje eu dou aula de semiologia pro 3º período. E, cara, os caras têm contato com o paciente muito cedo, é muito maneiro isso. Né? Assim, eles têm contato já desde cedo, eles estão sentindo ali de perto o que é conversar com o paciente, eles ficam empolgados também com essa possibilidade. E você não está dando semiologia só na sala de aula, é muito diferente. Sacou? Então eu A acho gente que. teve semi no 6º, né? 5º período, né? Eu acho que foi 4º, 5º, negócio É assim. isso aí. Eu te pergunto isso porque esses dias atrás teve um congresso grande aqui, né? Veio você dar o semiologia, sabe quem é o Celso Heleno Porto, né? Então, Claro. rapaz, ele falou mal desse PBL. Falou Ele mal? falou. Mas, pô, Celso Falou. Heleno Porto é das antigas. Tem que ouvir, tem que ouvir. Oh, A gente vai fazer um evento com Com ele ele. em BH, em agosto. um Já cara, participamos. um cara extremamente sábio. Extremamente, assim. Você já leu o primeiro capítulo do Porto? Já. Você já maneiro. leu o livro que ele escreveu? Carta. Como é que é o nome, amor? Carta para os alunos de medicina. O Não cara é Cara, esse sensacional. primeiro capítulo eu realmente não li na faculdade, eu li informado. É, né? É muito maneiro. É. Vale a Ele pena, tem quem não leu. ele tem umas sacadas boas, mas foi uma coisa que me confrontou muito. Pô, o cara, o pai da semiologia, o cara desceu o cacete no PBL. E aí eu te pergunto isso porque tu acaba pegando a galera no primeiro e tu falou que é preceptor dos internos. Então tu acaba vendo meio que ali no início e depois tu tem uma baliza ali no final. Tu acha que realmente é algo que se forma melhor como se formava antigamente, quando dependia do professor e agora depende do aluno? Na verdade, eu não fico com os internos. Eu fico alguns internos lá no centro cirúrgico, mas eu sou preceptor dos residentes. Dos residentes. De cirurgia. Ah, tá. Né? Cara, eu acho que levar em consideração só essa variável, o modelo de ensino, é muito pouco. Porque tem faculdades tradicionais que são muito boas e tem faculdades PBL que são muito boas e o contrário também é verdade. Né? Então, o modelo em si, para mim, o modelo no papel, a ideia do PBL e do TBL é muito boa. Eu acho que as faculdades, uma parte delas, tem uma dificuldade muito grande de executar a ideia. Né? Vamos partir para a polêmica aqui. É igual o SUS, cara. No Você papel tem lindo, uma melhor ideia do mundo. boa e ele funciona de certo modo ali, mas pô, tem lugares que assim, o sistema não consegue executar a ideia, né? Em vários pontos ali. Então, quando a coisa não acontece na prática, é complicado, né? foda. Não adianta a ideia ser boa, né? É foda. Outra coisa também que você falou, né? Essa mudança do professor pro aluno, né? Isso, a gente falar sobre isso não tem problema nenhum, né? Parece que tá ótimo, né? Um aprendizado centrado no aluno e não no professor. Não teria nenhum problema nisso, né? Só que eu acho que essa que é o que o Igor falou, essa diferença entre você discutindo isso teoricamente e jogar isso pra prática, e principalmente como esse aluno consegue tirar isso, né? Porque você pegar um monte de livro de medicina ali, um monte de coisa, e hoje em dia com tanto de informação, a gente tá falando de academicismo aqui, de academia, né? Você pegar livro, pegar aula de não sei quem, aula de não sei o que lá, e assistir aquilo tudo, e você criar o juízo de opinião. Camarada de Ainda 17, bem 18 que alguém anos. falou. É isso que eu ia falar. É, É isso que eu ia falar. Cara, tá entrando cada vez mais cedo, velho, a galera. Velho, 17 anos tá dando pipa no papagaio. Chama papagaio. Não, eu Chama entrei pipa. no Vasco, eu entrei com 17 anos Foi, na cara? faculdade. Não, eu entrei mais tarde Mas um isso pouco, mas... isso demanda do aluno uma maturidade para assumir o erro ali, para perceber que ele não sabe, né, julgar. Assim, ele tem que ter uma maturidade muito grande para assumir isso. Não, É difícil. eu trago mais além, assim, não sei se vocês compactuam com a mesma ideia, mas com o aumento do número de vagas, se perdeu muito o, entre aspas, processo seletivo. Ah, com certeza. Cara, assim, sendo muito sincero, e aí falando de polêmica, eu gosto pouco. Tem gente que não sabe escrever direito. Tem gente que não sabe fazer uma redação direito, assim, sabe? Então, esse aluno vai ter muita isso dificuldade vai. nesse método. Eu acho que é ainda mais. esse aluno Eu acho que ainda mais. preocupado. Porque ele não tem, por exemplo, dentro do método tradicional, você tem uma régua muito clara para você seguir.
dentro desse método, imagina no primeiro período, e isso acontece, né? Você vai discutir um caso de ICC, sei lá. E aí você começa a buscar essa informação aonde, de que maneira, como que você está adquirindo isso. Não sei, isso aí é algo que demanda do aluno muito. Demanda muito do aluno. Muito do aluno. Demais. Hoje a gente vê muito isso. Demanda muita energia o do aluno. Hoje, antigamente, cara, minha formação eu estudava mais ou menos ali durante a semana, mas véspera de prova intensificava. Hoje, se o aluno não vai para aula estudado, ele já, a nota dele fracionou por semana. Então, ele tem que ser estudando por semana e estudando uma quantidade boa. Então, isso demanda muito, tira ele daquela zona de conforto e ele fica meio assim, perdidão, né? Então, ele fala, pô, isso não funciona. É melhor, a lei do menor esforço. Às vezes ele prefere reclamar que realmente puxar a responsabilidade para si. Uma régua que a gente tem que pegar é exatamente como que está esse aluno agora no mercado de trabalho. Como que é esse profissional agora? Ele é um profissional bom? Ele é um profissional que está trabalhando? Ele é uma pessoa que tá doente ou está saudável? Ele está usando remédio ou não está? Aí vai pro Como que tá? Aí vai pro mercado de acho trabalho. Que essa é uma resposta. Essa é uma resposta concreta, é um resultado. Né? Porque a gente não é pedagogo aqui, a gente não entende muito profundamente sobre essa metodologia, mas a gente pode olhar os resultados. Né? Pelo fruto você conhece a árvore. Então a gente pode olhar tranquilamente assim. E aí eu acho que com o tempo isso vai ficar mais claro. Porque eu acho que a maioria das faculdades, não vou dizer a maioria, é provável que seja, né? Não tenho certeza desse dado, mas é provável que a maioria tenha migrado para esse método não tradicional, né? Falar assim, é né? preciso, né? Acho que eles têm um tempo para migrar, né? Já não pode mais abrir pelo menos curso 100% ser modelo tradicional. misto. Pelo menos ser modelo misto, eles precisam mudar. Eu não sei nem se tem faculdade que é 100% tradicional mais. Cara, não conheço. Talvez já tenham migrado todas. Então, aí Santa a gente... Casa lá, se a gente mudar toda a régua, aí não tem progresso, né? Mudou de novo, aí mas andou de lado, né? Esse problema, né, que você citou, cara, que eu concordo plenamente com você, a ideia de você abrir, né, uma quantidade muito grande de vagas, a gente está vivendo na medicina um pouco do que as outras graduações, as outras faculdades já viviam. Direito, por exemplo, você tem uma quantidade muito grande de advogado analfabeto. O grande fantasma da medicina é a comparação com o direito hoje, né? O pessoal fala muito disso. A gente já vive, de certo modo, essa realidade. Sim. Pelo menos a gente consegue falar com muita tranquilidade de um analfabetismo funcional. Sim. Tá? Assim, fala disso o tempo todo. A gente consegue ver isso com muita tranquilidade. Sim. Então, isso, se a peneira tá mais folgada, lá na frente vai ficando mais difícil, cara. Sim. Vai ficando mais difícil. O camarada, ele... Seleção natural, quase. Você tem uma faculdade que é pouca vaga. Uma faculdade só. É muito competitivo, né? Então, você vai selecionando os melhores ali. A partir do momento que você tem muita vaga, vai entrando gente até o ponto onde você tem analfabeto funcional na faculdade. Assim, o que a gente mais vê, você deu o exemplo de não saber escrever. Muitos não sabem escrever. Tanto do ponto de vista ortográfico quanto gramatical. Não sabem. Outro exemplo muito grande, esse aí tá estampado aí em todo lugar. Não sabe ler, não consegue ler uma coisa e interpretar de modo adequado. Sim. Ele lê uma coisa e entende outra completamente diferente. Aí eles ficam brigando lá no Instagram, eles ficam brigando. Não consegue ler e entender uma coisa muito simples. Então, esse é um grande problema e a gente tem uma projeção de que isso vai se intensificar bastante, né? Especialmente esse ano aí, isso deve voltar a se intensificar bastante. Com toda certeza. E pode mudar um pouquinho já? Pode, mete, vai. Como que é, tipo assim, a sensação de ser... Como que é a sensação de ser famoso? Você não é famoso, Na real. Não, assim, vocês se sentem famosos, assim, do tipo, não, porra? Tipo, Claro que não. Ai, caralho, você acha que tem esse mundaréu de Gustavo gente Lima. aqui? Nada, porque provavelmente a gente já falou com essa galera várias vezes. Não é por fama, é diferente. Eu acho que eu consigo chegar onde você está projetando. Talvez dentro do meio médico, assim, dentro de medicina, né? Eu acredito que a gente é conhecido nível Brasil, assim. Tanto é que a gente recebe muito convite para participar de evento. E eu estava até conversando com minha esposa, né? Minha esposa entrou na residência de dermatologia agora, recentemente. Eu nem te contei isso. E quando ela entrou, as pessoas reconheceram ela
por conta do PS zerado. Sim. Você é a mulher Sacou? do PS zerado, né? Exatamente. Aí ela falou, caramba, amor, você é muito famoso. Nem ela tinha dimensão, então, assim. Aí ela falou, caramba, você é muito famoso. Eu falei, a gente conhece muita gente, né? A primeira vez que eu fui pego até de surpresa, assim, foi eu tava na academia, isso tem 3 anos, cara, tem bastante tempo. E uma aluna nossa, de uma das primeiras turmas do TPSZ, veio falar comigo, ei, tudo bem? Eu sou aluno de vocês. Aí eu Ficou meio travado. Fiquei tudo travado, cara. Falei, como assim? E eu falo o que agora? Aqui na academia. Aí eu não sabia o que falar, cara. Tanto é que hoje em dia, ele tá falando isso assim, a gente não é famoso, né, naturalmente, mas quando a gente sai na rua em Vitória, as pessoas vêm falar com a gente. A gente tava hoje comendo ali no bar, o camarada veio, PS zerado, cara. Não, então, eu acho que essa percepção que você tá querendo ter, né? Porque eu acho que é isso aí, da hora. É legal, cara. Eu acho muito legal. Também, cara. Tipo, tá lá, às vezes, o cara pede, me dá aqui um carimbo e me dá um autógrafo também aqui, deixa eu tirar uma foto. Não, a gente recebe muito, sei lá, médico que vai levar um paciente pro hospital, fazer uma transferência, vai fazer, reconhece no plantão. Eu dou plantão com algumas pessoas que reconhecem, né, da internet e tal, com alunos nossos. Isso eu acho que é muito concreto. Eu acho que isso é muito concreto. Porque, sei lá, vamos dizer que algum de vocês tenha me mandado uma mensagem e eu tenha me sensibilizado no texto. Pô, às vezes a gente manda, sei lá, já fiquei conversando meia hora. Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Trocando ideia massa. Não, isso é verdade. O Igor também, isso há 4 anos. Ô, louco. Então, assim, há uma... Sei lá, uma troca ali mesmo, né? Sim. Então, cara, realmente... Caramba, bicho, um dia eu conversei com o Britão, falou um monte pra mim, cara. Tal. Acho que isso aí, se o cara me encontrar, ele vai ficar feliz, né? Eu lembro do Paulo Vitor encontrou uma vez no shopping comigo. Pô, ele ficou super feliz, né? Ele ficou Caraca. E era um cara que eu conversava... Eu sabia, tipo, a sigla dele, né? Eu não sabia o nome dele. E aí eu falei, pô, cara, você é o PV Bueno. Isso mesmo, cara, Paulo Vitor. E aí, claro que a gente ficou conversando um tempão lá, né? Mas eu já tinha conversado com ele. Não, e outra, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Conta pra nós, qual que é vocês são casados, né? Sim. Como? Não sei. Não, calma aí. Risadinha. Pera aí, alguém quer falar alguma coisa? Não, achei que você tava falando um com o outro, Não, só pra saber. Não. Qual que é a forma o segredo pra vocês conseguirem vir para um evento acadêmico num outro estado e a mulher deixar? Elas não sabem, não. Então. Amor. Vieram dar um plantão. Amor, vai dar certo. Calma. Cara, deixa eu te falar. Não Você vejo minha constrói, mulher a confiança você constrói. A confiança você... Residente, não sabe. Não, mas minha esposa tem 4 anos de formada já. Cara, eu sei, eu acho que elas viram a trajetória. Ano passado a gente participou, antes da pandemia, a gente já participava de vários eventos presenciais. Durante a pandemia parou completamente, a gente continuou trabalhando e tal, intensificou muita coisa, né? Muita coisa aconteceu durante a pandemia. E quando voltou recentemente, a gente fez vários eventos fora, né? A gente foi convidado para participar. Infelizmente, a gente não consegue participar de todos. Não tem nem tempo. Mas a gente foi para o Rio de Janeiro 2 vezes, a gente foi para São Paulo. A gente não, né? Eu acabei indo sozinho porque a neném dele estava para nascer. Aí eu fui sozinho, fui para São Paulo, fui para Minas, perto de Brasília. E... Não sei, eu acho que... Acho que é isso que você falou, cara. Faz parte do crescimento mesmo. Sara tava lá na primeira ideia. A primeira ideia de live foi dela. Faz uma live de carnaval aí, lembra? Meteu a live. A gente fez uma live de carnaval. Primeira live que a gente fez. Da hora. Então, assim, ela tava desde o início, né? Desde da criação. E é bom, cresce junto, né, cara? E é claro que os sonhos ali são compartilhados, né? Então ela sabe exatamente por que eu tô aqui. Ela sabe por que a gente quer estar aqui. Qual é o intuito da gente estar aqui. Massa demais. É isso aí. Então aí você compartilha a mesma coisa, né? Mas pra gente... da galera olhar assim, falar, é você mesmo, tal, o cara lá do meu computador. É porque assim, eu acompanho vocês no Instagram já tem um bocado de tempo, né? Quando eu comprei o curso, eu ficava até me perguntando se era um personagem de inteligência artificial ou se era gente de verdade. Tipo, nunca imaginei. Quando encontrou? Que ia abrir a porta do elevador e vocês iam sair, entendeu? Véi, você tá muito emocionado, não tá? Eu tô, tira uma foto daqui a pouquinho aqui. Cara... pra gente é difícil explicar, né? Porque a gente tá do outro lado. Meio natural. Mas hoje em dia eu considero, tava até conversando com o Gabi sobre isso, eu considero muito natural quando eu tô no ambiente de um hospital, por exemplo, eu levo numa boa, com muita naturalidade, eu espero que eventualmente alguém venha falar comigo. Começou a residência agora, né? Semana passada, retrasada.
E aí começaram os residentes novos de anestésio no serviço que eu opero e sou preceptor na residência. A gente tava operando lá. E aí o R1 ali de anestésio errou o bloqueio, aí teve que bloquear de novo. Aí ele falou alguma coisa comigo, normal. E aí eu falei, não, cara, tranquilo, isso é normal, todo mundo aqui já foi residente, etc. Como é que é seu nome? Aí a gente começou a conversar. Ele falou, cara, eu sou aluno de vocês. Vocês me ajudaram muito, vocês me salvaram. Porra, deve ser a sensação do caralho. É muito maneiro, é muito maneiro. É muito legal, cara. É muito legal. Das melhores que tem, assim, é muito bom. Pô, vocês mudaram minha vida, né? Assim, se eu não fosse vocês, eu não estaria trabalhando. E eu trabalhei pra caramba antes de entrar na residência e tal. Aí a minha R1 olhou assim, agora que eu tô te reconhecendo. Mentira, que porra, velho. De máscara. Nossa, tá, agora que eu tô te reconhecendo. Então, assim, no hospital é comum, né? Eu opero no hospital escola, então lá na Santa Casa de Vitória. Então é comum acontecer isso. Então é muito maneiro pra gente. Tanto a parte quando vem um aluno, assim, é muito legal. E especialmente quando a gente vai fazer alguma coisa fora. Hoje, por exemplo, a gente chegou e tinham 5 ou 6 pessoas esperando a gente no aeroporto. Teve plaquinha? Teve uma placa muito escrota. Uma placa muito escrota. Arrisca a mão. Vai, mostra a plaquinha. Dá a porra da plaquinha aí. Aqui, joga. Mostra a placa aí. Olha a placa. Olha a placa que eles prepararam pra nós. Velho, olha o papel. Eu não tenho ideia de... Puta que pariu, olha isso aqui, filho. Eu não sei. Esse aqui saiu lá da aula que tava. Isso aqui pra gente é o grande reconhecimento do nosso trabalho. Deixa aí. Amor, dá um jeito nesse... Deixa aqui. Bota a plaquinha aqui embaixo da TV. Não, bota a plaquinha aí, ó. Não, pelo amor de Deus. Embaixo da TV aí. Aqui, fi. Nem um cabelinho. Nem o cabelinho. Maneira. Nem o cabelinho do negócio os caras tiraram, velho. Olha aí. Mas o ponto é o seguinte. Independente da placa, o que eu ia dizer é que eles chegaram vários, né? muito carinhosos, muito receptivos, muito simpáticos e estavam felizes com a nossa presença aqui, pô, a gente veio lá de Vitória e tal, meio talvez eventualmente até pensando, caramba, os caras vieram mesmo, que massa e tal. E esse sentimento, Eu achei que era. Ele falou, vem. Nada. Porra nenhuma. mas esse sentimento é um sentimento que se replica em outros lugares que a gente vai com maior ou menor intensidade. Né? Mas acaba se replicando, meio que a gente percebe que é a mesma reação, assim, pô, que maneiro que vocês vieram aqui. Então a gente normalmente é muito bem recebido em outros lugares, é muito bem tratado, a gente trata com muito carinho. E isso que a gente está fazendo aqui, e que a gente fez em outros lugares ano passado, que a gente vai fazer ao longo desse ano, e infelizmente não em muitos lugares, porque a gente não consegue né? por várias razões, é para, de fato, conhecer essas pessoas que acompanham a gente, esses alunos que acompanham a gente, que são nossos alunos nos nossos treinamentos e tal, conhecer esse cara de perto, assim, olhar no olho desse cara, entender o que está acontecendo com esse estudante de medicina. Dele, né? Qual que é o calo dele, qual que é o problema dele, o que está acontecendo com ele. Porque hoje a gente acabou, com o tempo, criando, né, desenvolvendo esse papel não só de professor ali. A gente tem canais ali e dentro do próprio Instagram que a gente utiliza para dar conselhos de vida, de faculdade, de coisas que vão ajudar, tentar resolver medos, inseguranças. Né? A gente percebe que o movimento das pessoas no entorno desses alunos é exatamente o oposto. É desencorajar, amedrontar, tornar o cara mais inseguro, dizer pra esse cara, é pra você estar inseguro mesmo, você não sabe de nada, você não tem capacidade, você não tem competência pra dar plantão, não dê plantão, não trabalho, toma aqui não uma bengala pro resto da sua vida. Entre na residência direto porque você não tem competência pra trabalhar. E o nosso movimento é exatamente o oposto, de buscar encorajar esse camarada, esse aluno, essa aluna, encorajar, falar, bem, ó, são dois extremos que devem ser encarados e sempre a gente buscar o caminho do meio. Você não é incompetente, incapaz no sentido de que você precisa entrar na residência direta, que você não pode trabalhar, que não é nenhum absurdo você trabalhar, você é médico, você deveria trabalhar no meu entendimento. E em contrapartida, uma outra coisa importante, cara, você não sabe um monte de coisa mesmo, tá beleza. Eu tenho medo de ser incapaz. Você é incapaz, pô. Tem várias coisas que você não domina, que você não sabe, e exatamente por essa razão, você precisa aprender. Então você tem competências que você precisa resolver, que você precisa aprender.
Então a gente vê muito o camarada nos dois extremos, né? Ou de fugir completamente da ideia de trabalhar, de dar plantão, sempre buscar uma supervisão, querer entrar na residência direto, ter um medo absurdo de não passar na residência, porque vai cair no mercado de trabalho, vai ficar mais um ano sem trabalhar. É médico, tá dentro de casa, dentro do quarto, estudando. Com 22 anos. E tem um medo absurdo, com 22 anos, E tem um medo absurdo, em contrapartida, de assumir que tem fraquezas, incompetências, incapacidades, e por essa razão não nós consegue resolver. Sim. Então, o nosso trabalho, hoje especialmente, né, e o fato de a gente estar aqui, da gente viajar para os lugares, é olhar para esse camarada, conversar, bater papo, assim, a gente... Acho que, acho que tá essa é a diferença, você poder chegar no aluno concreto. Assim, teve uma vez que eu fiz uma pesquisa, né? Eu perguntei pro pessoal quais eram as 3 maiores dores que eles tinham na faculdade. Quais as 3 coisas que mais incomodavam. Aí eu fiz um mapa mental, assim, que é assustador se você olhar. Porque teve muita resposta mesmo. Pegou todas elas e eu fui fez mapeando um mind map, assim, Aham. um gigante. mapa da raiz desses problemas, que encontravam 3 lugares, né? Saíam de 3 problemas que davam aquela multidão. Dessa multidão de problemas, 10, 15% eram problemas técnicos. Não sei eletro, não sei raio-x, sei lá, tô com medo de prescrever alguém e tal. O resto não era isso. Era uma insegurança, era uma fraqueza, era um medo, era uma ansiedade. E aí, quando eu vi aquilo, foi a primeira vez que eu parei e falei, caramba, a gente precisa conversar sobre isso também. A gente precisa estar presente ali, porque, cara, dá pra você resolver o problema, tanto que a gente acabou formulando até o próprio treinamento hoje em dia em cima disso, né? Você consegue resolver o problema de dar um plantão, melhorando a parte técnica, entregando ali o que é mais essencial, e você ganha uma segurança técnica. Só que, se você não for lá e dar o plantão, você vai ter medo de prescrever de pirona. Sim. Se você não for lá e prescrever pela primeira vez, você não vai mudar. Assim, ou seja, por mais que você saiba o que você tem que fazer, existe o ter que fazer. Existe o ir lá e fazer. Então, parte dessa ideia foi quando a gente falou, cara, a gente podia, intencionalmente mesmo, tá com os meninos. Tá com os alunos, tá com os estudantes. Pra gente ver isso acontecendo, né? É muito diferente do que a gente viu lá no Rio, que você viu em São Paulo, lá em Minas, e o que a gente tá vendo aqui. São realidades diferentes, são pessoas diferentes, são problemas diferentes, são faculdades diferentes. E é uma maneira da gente entender o que a gente tá falando, né? Entender pra quem a gente tá falando. Eu não consigo te ajudar nunca, né? Se eu não tô perto de você, sei lá, eu tô te dando uma ferramenta, entenda por isso, né? Eu acabo só te dando uma ferramenta. Sim. E acaba ficando muito... Às vezes você fica dependente daquilo. Fica insensível. Não tem sensibilidade nenhuma ao toque, né? É isso aí, meus filhos. Perguntas? Tem multidão. O auditório. O O auditório. auditório tá na área, velho. O auditório tá presente, cara. Meu filho, foi isso? Foi isso? Papo da hora, né? Caramba, rápido, Agora 4 horas vai só. começar. Só? Amanhã tem mais? Amanhã tem mais? Cara, de verdade, assim, queria muito agradecer a presença de vocês aí, que vocês toparam. Na época que eu tava conversando com o Filipão aqui, né? Falei, velho, será que os caras topam aí de trocar uma ideia? Sei lá, os caras são do Alok aí, fica... Tem os compromissos de show, mas a gente abre uma exceção aqui. Mas, assim, eu acho que esse sentimento que vocês têm aí, esse pensamento que vocês têm de tocar o aluno, de estar junto e tal, é o que faz diferença no mundo hoje, onde o mercado é meio sujo mesmo, de falar, porra, você é um burrão, vai nunca saber de nada. E esse movimento de estar sempre, pô, vamos lá, pô, você dá conta, você consegue, Se melhora. der um plantão, você vai matar alguém. Pô, melhora isso e isso é extremamente importante, louvável. Quero parabenizar vocês pelo trabalho de vocês. Valeu, cara. E fico novamente muito agradecido pela presença de vocês aqui. Agradecer a galera que veio aqui, Valeu, tamo são junto. fãs de vocês, são fãs do nosso projeto, do nosso trabalho. A galera gosta, interage muito com a gente. Eu acho que quando a gente se junta, assim, pega na mão, todo mundo cresce. Quando o pessoal, a Rafa, né, que eu conversei com os meninos, fiz reunião com os meninos e tal, mas eu converso mais com a Rafa. E aí, na hora de convidar a gente aqui pro podcast e tal, pra participar com vocês, fizeram uma propaganda sua, cara. Falaram mó bem de você, nosso professor, muito bom, muito gente boa. Expectativas foram criadas.
No carro, fizeram propaganda no carro. E falaram assim, não, ele é gente boa, ele é resenha assim, igual vocês Aí e cheguei tal. aqui, tava bebendo cerveja com o pé em cima da mesa. Caralho. Xingando ainda. Mas aí eu lembrei, depois que a gente participou do evento junto, Lá da eu lembrei Valec. que eu assisti sua aula, né? Que foi a aula antes da minha. E aí eu lembrei também que você mandou uma mensagem lá no grupo, né? Foi, do Tá shape. dá pra botar o shape hoje. Eu falei, caramba, esse cara, com certeza conhece o pé zerado. Acabou o treino, eu falei assim, vou tietar, né, porra? Ô, boa aula aí pra você, velho, vou meter o shape agora. Eu lembrei, Da aí hora. na hora que a Rafa falou, eu tava lembrei não, né? disso. Você? Você não tava Não, no grupo? eu tô carregando nas costas, né? a parada. Ih, vai começar a DR aqui agora. Acho que eu tava dormindo, velho. Terapia de casal. Não, eu acho que isso é massa, sabe? A gente interagir por um bem maior que realmente é chamar o aluno. Eu acho que essa pegada que a gente acaba tendo um pouco mais na linguagem dele, num negócio muito engessado, é o que traz mesmo. eles pra Exatamente, gente, cara. Isso eu acho que é uma diferença muito grande. Praticamente ninguém tá disposto a fazer isso. Exatamente. Tá? Então, Exatamente. a gente tá disposto, a gente faz isso com o maior prazer Exatamente. mesmo. A gente gosta de estar perto da galera e, claro, a recíproca é muito maneira, porque a gente é muito bem recebido nos lugares que a gente vai. Então, é muito legal. E, cara, obrigado pelo convite. Pra gente é uma honra aí você participar, ser convidado para participar. Foi o primeiro, cara. É o primeiro que você vai, mas eu tô indo. Ele tá vindo mesmo que era BR hoje, velho. É verdade, é o segundo, galera. É o Não, segundo. eu o terceiro. Eu já fiz Terceiro? dois. Vocês Eu já dois? fiz dois, Ah, então Que é o tinha seguinte. nós dois, é o primeiro. Aí, pronto, É isso aí. Vocês são fera. Pronto. É porque às vezes a gente não faz as aulas juntos, né? Igual essa desse evento que a gente participou. Eu fiz sozinho, algumas... Você não faz, né? Eu faço. Mas às mesmo, vezes a o gente jogo é faz isso. junto, às vezes a gente faz... Ele é o R+, né? Faz sozinho. Ele é o R+. Ainda sou É o chefe. Você vira, pô. Você É o chefe. Agora eu sou o chefe, né? É o É chefe. isso aí. Galera, então é isso. Gratidão aí pela audiência, pela preferência de vocês. Queria aproveitar. Rafa, você quer vir falar um negócio aqui? Vem cá, Rafinha, vai. Microfone aí, Rafa. Senta aqui, senta na cadeira do pai aqui, ó. E agora, Rafa? Assume aí. Gente, convidar vocês para o nosso Congresso Tocantinense de Trauma e Emergências Médicas. Vai acontecer lá em Porto Nacional, nos dias 16, 17 e 18 de março. Vamos ter o PS Zerado lá, que é uma dupla, assim, muito importante pra gente. Eu A não gente vou tá, adora não. conhecer. Não, sai daí. Gente, vamos lá, vai ser muito bom. A gente espera vocês lá e a gente se sente muito honrado também pelo professor Bruno por tudo que ele faz pra gente. E a professora Renata, aí. Caramba, tá vendo? Você tem que dar crédito pra todo mundo, cara. Não tem jeito. Aqui a gente ganha pelo convencimento. Sim. Galera, então é isso. Obrigado pela audiência, pela preferência. Participem no congresso aí, vocês que estiverem por PS Zerado aqui. sexta-feira. PS PS Zerado sexta-feira. Sexta-feira. PS Zerado. Abertura. Não é PS Agora, Zerado 7 hoje. horas. Hoje é sexta-feira. É que a gente tá começando agora. 7 Não dá horas. tempo de comprar passagem. 6 né? 6 horas, 18 horas. 18 horas. 18 horas aqui em Palmas, tá um sol, assim... Tem 4. Tem uns 4 só. Pô, eu cheguei Você aqui, nem vai viu só chegar de no noite. plural. Eu falei, deve ter fuso horário aqui, cara. 6 horas, tava um solzaço ainda. É, você precisa ver meio-dia. É isso aí, galera. Forte abraço pra vocês. Deus abençoe e até a próxima. Valeu! Valeu.